Eu sei que muitos pregadores levam essa passagem para um lado que eu acho bastante válido, né, que eu acho muito interessante, de que Jesus pode restaurar um casamento. E é verdade, Jesus pode restaurar um casamento. Ele restaurou o meu. Ele restaurou o meu casamento. O vinho simbolizava a alegria. No Velho Testamento, o vinho simboliza a alegria. O fato de ter acabado o vinho representa o fim da alegria em um casamento. Mas Jesus restaura a alegria. Mas eu quero ir além disso. Eu quero falar além disso. Eu creio no poder de Deus para restaurar um casamento, para restaurar um relacionamento. Mas eu sempre quero trazer as pessoas que me acompanham a colocar os pés no chão. Jesus, ele precisa ser convidado para entrar no casamento. O texto diz que ele foi convidado. E Jesus pode restaurar a alegria em um relacionamento. Mas o vinho pode acabar de novo? Pode. Eu não acredito em casamentos que não passem por crises. Eu não acredito no felizes para sempre. Isso para mim é fábula. Todas as histórias que a gente vê, né, aquelas histórias tradicionais que a gente conhece, de princesa, de príncipe, né? Eles se casaram e viveram felizes para sempre. Eu não acredito nisso. Eu acredito em que haverá momentos em que o vinho vai acabar novamente. Mas eu creio que Jesus pode entrar de novo e transformar a água em vinho. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Eu vou dar um exemplo aqui. Durante a pandemia, eu tive várias notícias de casais que eu conhecia, que eram uma referência para mim, que aparentemente viviam bem, famílias estruturadas financeiramente, emocionalmente, filhos abençoados. De repente chegava a notícia para mim e para minha esposa: fulano e fulana se separaram. Eu falava, meu Deus, não é possível. Esse casal era uma bênção. Esse casal era um modelo na igreja. De repente vinha uma outra notícia: olha, Beltrano e Cicrana estão entrando com um processo de divórcio. E eu ficava pensando, meu Deus, mas era um casal tão perfeito, eles tinham tanta sintonia, eles se entendiam bastante, tinham objetivos em comum, cresceram junto com a gente no Evangelho, né? Fomos companheiros lá na igreja, de ministério, de liderança, participando juntos de várias coisas. O que eu quero dizer para você é que todo casamento está sujeito a passar por crises. E a boa notícia é que essas mesmas notícias catastróficas em relação a esses casais, e foram diversos, eu não vou citar nomes aqui para não expor as pessoas, mas essas mesmas pessoas, hoje em dia eu entro lá nas redes sociais delas e vejo eles juntos, declarando o amor um para com o outro, decidiram se perdoar, decidiram caminhar juntos, decidiram que a família deveria ser preservada, que deveria haver perdão, reconciliação.
a água foi transformada em vinho novamente. O amor prevaleceu. Estão entendendo o que eu quero dizer, irmãos? Jesus precisa ser convidado para o nosso casamento, para o nosso relacionamento. Mas isso não significa que nós não vamos passar por tempos difíceis na nossa vida conjugal. Nós poderemos sim enfrentar tempestades, enfrentar dificuldades. Eu tenho 34 anos de casado. Eu já enfrentei várias crises conjugais. Eu já estive com a mala pronta para ir embora. Ela já esteve com a mala pronta para ir embora. Mas uma coisa que eu aprendi é não tomar atitudes precipitadas no meio de uma crise. Se você está me ouvindo e o seu casamento está passando por um momento de crise, por um momento onde o vinho acabou, a alegria acabou, não tome nenhuma atitude agora. Não decida nada por enquanto. Dê um tempo. Reflita. Reveja a sua história de vida, a trajetória da sua vida, junto com a sua esposa. Veja tudo que Deus fez na sua vida até hoje. Veja a família que o Senhor permitiu que você constituísse, os filhos que você teve, os netos talvez que você teve. Eu não tive ainda. Mas veja os filhos que você teve, veja a história de vida que você construiu, muitas vezes com dificuldade. E peça a Jesus que haja e obedeça a Ele. Maria disse assim, olha, façam tudo o que Ele lhes disser. O comando de Jesus para aquela situação específica foi, encham as talhas com água. Peguem as talhas de pedra, e eram talhas pesadas, como eu falei. Eu acho que para carregar uma talha daquela tinha que ser no mínimo umas 3 ou 4 pessoas, de tão pesadas que elas são. Imagina carregar uma caixa d'água, sabe? Só que a espessura da caixa d'água é fininha. As talhas, a espessura dela era, sei lá, tipo uns 15 centímetros. Então, e concreto puro. Então, era algo que demandaria muita força, muita energia, muita dificuldade. Talvez o comando que Jesus vai dar hoje para o seu casamento, para o seu relacionamento, vai exigir de você muita dificuldade. Vai exigir que você reconheça os seus erros, vai exigir que você retome o diálogo. E eu sei que no momento de crise é muito difícil retomar o diálogo. É muito difícil se aproximar, se reaproximar. É difícil pedir perdão. É difícil você chegar para uma pessoa, para o seu cônjuge e falar assim, olha, eu estava errado. Me perdoa. Desculpe, tem um carro aqui ao lado aqui da minha casa que parece que disparou o alarme, então vai ficar buzinando aqui por alguns instantes. Mas ouça essa mensagem até o final, porque no final eu quero orar pelo seu casamento, pelo seu relacionamento. Jesus operou o primeiro milagre dele em um casamento. E isso tem um significado. Significa que Deus quer honrar o nosso casamento, a nossa união. Ele não será um príncipe para o resto da vida. Talvez você tenha que conviver com um ogro, com o Shrek. Ela não será uma princesa para o resto da vida. Talvez você vai ter que conviver com a Fiona. Mas entre vocês existe uma aliança de amor que foi feita. E vocês prometeram um ao outro ficarem juntos.
na saúde, na doença, na alegria, na tristeza, na força, na fraqueza, nos dias de fartura ou nos dias de escassez. Vocês prometeram isso. Diante de Deus, vocês fizeram uma aliança. Então, nós precisamos aprender a perdoar, aprender a conviver com os defeitos das pessoas, não aceitar. A gente pode procurar sempre melhorar, tanto melhorar a nós mesmos, quanto influenciarmos positivamente a pessoa com a qual nós convivemos. Porque se você convive com alguém diariamente, você é a maior influência para essa pessoa. Então, se você a trata com carinho, com amor, com respeito, com honra, consequentemente, com o passar do tempo, você também receberá dela esse carinho, esse amor, esse respeito, essa honra. Aquilo de bom que você der a essa pessoa que está aí ao seu lado, você vai receber de volta. Amém? Então convide Jesus para fazer parte do seu casamento. Ele pode operar um milagre. Ele é capaz de transformar a água em vinho. E lembre-se, foi Deus quem estabeleceu essa união de vocês. Foi Deus. Não foi o homem, foi Deus. Mateus capítulo 19, versículo 6, Jesus disse assim: assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. O que Deus uniu, ninguém separe. Gênesis capítulo 2, versículos 24 e 25. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. O homem deixará o seu pai e a sua mãe e se tornará uma só carne junto com a sua esposa. Eu poderia trazer até outra pregação aqui dentro disso, mas eu quero parar por aqui. Eu quero focar somente no texto que eu li de João capítulo 2 e dizer que Deus pode restaurar sim o seu casamento.